Vamos falar agora sobre a cetona, né? Continuando aí com a ideia das funções orgânicas. Então aqui, cetona, ela pertence ao grupo funcional carbonila, aonde o carbono vai receber uma ligação dupla de um oxigênio. Observando, aqui nós temos o carbono com uma ligação dupla para o oxigênio. Esses R's aqui significam uma continuação da cadeia principal, né? São os radicais. Vamos ver isso aqui? Olha. Observe a posição do oxigênio com a ligação dupla. Observem que ele não está na ponta. Para que eu possa reconhecer uma cetona, o oxigênio com a ligação dupla não pode estar nos carbonos das pontas, que é essa representação aqui, ó. Ele vai estar o quê? Nos carbonos, né, do meio, mas não pode ficar na ponta. Se ficar na ponta, ele se torna um aldeído. Então, essa é a diferença básica de uma cetona para um aldeído. É a posição do oxigênio com uma ligação dupla. Se for nas pontas, é aldeído. Se for nos carbonos intermediários, nós temos o que? A cetona. Então, aqui nós temos o oxigênio com a ligação dupla. Nós temos também aqui a cadeia principal. A cetona. Quando formos cetona, estaremos trabalhando com o final, no caso, sufixo ona. Em aldeído, sufixo -al. Em cetona, sufixo -ona. Agora eu queria chamar você aqui. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbono, but. Ligação simples, ano. Butano, but. 4, ligação simples, ano. Butano. Agora, se é uma cetona, temos que utilizar o sufixo ona. Então, nós teremos uma butanona. Butano se torna butanona. Agora, por que 2? Porque nós temos que localizar onde está esse oxigênio com uma ligação dupla. Agora eu vou começar a contar de onde. Olha, observa aqui o número 1. Por que eu estou contando dessa ponta? Eu costumo dizer aos meus alunos assim. Você observa onde está a cetona e você vê para a direita e para a esquerda quantos carbonos existem até chegar nas extremidades. Para a direita nós temos 1, para a esquerda temos 2. Então, nós começamos a contar da ponta em que a ramificação está mais próxima. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, eu digo que esse carbono, essa cetona está no carbono 2. Por isso, 2-butanona. Conto daqui porque a cetona está mais perto dessa extremidade. Mais um exemplo. Aqui nós temos a cetona. Aqui nós temos a principal. Cetona, final ona. Agora, essa principal, observa que existe uma ligação dupla. 1, 2, 3, 4. But. Ligação dupla, eno. Buteno. But, 4 carbono, eno, ligação dupla. Agora, nós vamos ter agora aqui, ó, uma representação de como eu vou numerar. Então, aqui eu vou numerar, ó. Lembrando, né? Aqui eu tenho a cetona. Dessa extremidade, falta só um carbono. Dessa extremidade é 2. Então, começamos daqui. 1, 2, 3, 4. Aonde é que vai estar aí a representação, né? Bora lá. Nomenclatura 3 buteno, 2 ona. Agora, por que 3 buteno, 2 ona? Esse 3, ele vai indicar aonde está o alceno. Está no carbono 3. Esse 2 indica onde está a cetona. Então, nós temos que separar. Não posso colocar o 3 e o 2 junto. Por quê? Como é que você vai diferenciar quem é o alceno e quem é a cetona? Então, o 3 vem para identificar o alceno. Depois vem o 2 para identificar a cetona. 3 buteno, 2 ona. Agora, existem algumas representações, alguns autores que costumam trabalhar but, 3-eno, para representar que está no carbono 3 a ligação dupla, e 2-ona, aonde está a acetona. Então as duas nomenclaturas são certas. Vamos observar essa representação aqui. Aqui nós temos a acetona. Agora, vamos observar quantos carbonos há na principal. 1, 2, 3, 4, 5. Se são os 5 carbonos, pentes.
ligação dupla, ano, pentano. Cetona, 5 carbonos, pente, ligação simples, ano, pentano. Agora, vamos observar a numeração dos carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. A cetona está mais perto dessa ponta, por isso nós começamos por ele. Então, fazendo aí a nomenclatura, 2-pentanona. 2, porque a cetona está no carbono 2. Pentano, mais final, ona. 2-pentanona. Ou pentan 2-ona. Então, pode ser escrita dessas duas maneiras. Pentan 2-ona. Vamos observar essa representação aqui. Observa que aqui agora eu tenho o quê? Duas cetonas. Tem uma cadeia principal. Agora, se é cetona, final ona. A minha principal são quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos, hex. Ligação simples, ano, hexano. Numerando os carbonos. Agora, por que eu comecei daqui? Essa aqui, essa cetona, falta um carbono na extremidade. E essa daqui falta quanto? Falta chegar quanto para a extremidade? Falta 2. Então, nós começamos dessa ponta, por quê? Porque a acetona aqui, ó, a acetona, ela falta um carbono só nessa extremidade para chegar até a extremidade dela. Então, aqui nós teríamos aqui, ó, 2 e 4 hexanodiona. Vamos entender? O 2, porque eu tenho uma cetona no carbono 2. O 4, porque eu tenho outra cetona no carbono 4. Hexano, porque são 6, ligação simples. O di é porque eu tenho duas cetonas. Ona. Hexano, 6, ligação simples. Di, duas cetona. Final, ona. Você pode representar também por hexano, 2 e 4 diona. Hexano, 2, 4 diona. Agora, pessoal, quando nós trabalhamos aí, só reforçando, né, a cetona, o oxigênio ele tem que estar o quê? Não pode estar nas pontas, correto? Mesma coisa acontece quando trabalhamos aqui e a acetona aparece entre aromáticos. Ela também pode vir representada dessa forma aqui, ó. O carbono junto com ele, né? Olha só aqui. Acetona no meio de dois dos carbonos, acetona no meio dos aromáticos e acetona no meio dos carbonos. Então, quer dizer, a acetona não pode ser na ponta. Se for na ponta é um aldeído, correto? Aqui nós temos aqui quantos carbonos na principal? 3. Prop. Ligação simples, ano. Propano. Mas como é acetona, propanona. Vamos observar aqui. Quando está envolvendo aqui, né, os aromáticos. O carbono aqui, ó, ele é o principal. Então, o benzeno se torna ramificação. Toda vez que o benzeno estiver na ramificação, que ele esteja ligado direto ao carbono, nós temos um fenil. Quantos fenil? 2. Então, difenil, cetona. Aqui nós temos um butanodiona. Por quê? But, 4 carbono. Quantas cetona? 2 diona. Então, butanodiona. Agora, a cetona ela também tem uma representação usual. Eu queria convidar você aqui a observarmos essa representação usual. Quando nós estamos trabalhando a acetona na sua nomenclatura usual, a cadeia principal será acetona. Os carbonos em si eles não terão função principal, somente acetona. Então aqui eu tenho aqui acetona. Agora vamos observar os carbonos. A acetona aqui ela se torna a principal. Eu tenho uma ramificação com um carbono e uma ramificação com 2 carbonos. Então, ó, quando eu estou trabalhando na cadeia, a nomenclatura usual. Na usual, a cetona se torna o centro, a cadeia principal. E os carbonos para a direita ou para a esquerda se tornam o que? Ramificação. Esse carbono aqui, um carbono, metil. 2 carbono, etil. Então, representação usual, lembrando
que a nomenclatura é sempre em ordem alfabética. Então eu tenho um etil metilcetona. Representação usual: etil metilcetona. Novamente, o carbono na usual é o centro. E o que eu tenho separado são duas ramificações. De um lado um metil, do outro lado outro metil. Então quantos metil tenho? 2. Então eu tenho um dimetilcetona. A nomenclatura usual é isto. A cetona se torna a principal e os carbonos ramificações.